Em 1976, no Brasil, as drogas ilícitas já eram motivo de grande preocupação para as autoridades. Então, neste mesmo ano, a Lei 6.368 foi criada e nela foi determinado que os traficantes eram figuras penais, diferente dos usuários de drogas. Mais tarde, em 1988, o crime se tornou inafiançável e sem anistia. Foi criada uma nova lei em 2006. A lei consiste em que os usuários não seriam privados de liberdade e a pena mínima por traficar aumentou de 3 anos para 5 anos. Entretanto, não houve uma clara separação entre os usuários e traficantes como havia na Lei 6.368. Até hoje, as políticas antidrogas brasileiras trouxeram, em sua maioria, consequências negativas como o encarceramento em massa, que atualmente é um dos motivos da superlotação de presídios. E mesmo assim, não houve uma redução significante no uso de drogas. Atualmente, existe um grave problema na segurança pública, que é imposto de tráfico. Também existe uma grave violação de direitos humanos. Os tratamentos de saúde para os dependentes são centrados na abstinência, quando não existe nenhuma evidência científica que comprove a eficácia destas práticas. Porém, quando se debate sobre a revisão da política de drogas nos dias de hoje, são tomadas as mesmas medidas de sempre e, normalmente, as alterações são descartadas. Existe hoje no Brasil políticas antidrogas como o programa CRAC é Possível Vencer, criada pelo governo federal, que investiu na capacitação e ampliação de profissionais em cuidados psicossociais. No estado de São Paulo, existe um programa chamado Cartão Recomeço, popularmente conhecido como Bolsa Crack, que dá R$ 1.350 mensais para familiares de dependentes pagarem a internação em serviços privados, que tem como principal foco, novamente, a abstinência sobre os dependentes. Atualmente, também existem algumas propostas como a do deputado Osmar Terra, que quer acabar com a diferenciação entre traficantes e usuários e ainda aumentar a pena mínima deles para 8 anos. Também há a proposta do deputado Jean Willis, que busca pela regularização da produção, industrialização e comercialização da maconha e derivados. Tal proposta segue os modelos da política do Uruguai, que adotou a mesma há alguns anos. Ainda assim, existe a proposta do deputado Cristóvão Buarque, que veio de uma iniciativa popular que almeja a legalização do cultivo caseiro, do registro de clubes de cultivadores, do licenciamento de estabelecimentos de cultivo e da venda de maconha no atacado e no varejo e a regularização para o uso medicinal. Bom dia, estamos aqui entrevistando o 2º Sargento Primo do 12º Batalhão de Niterói. Bom dia. Vamos lá. A intervenção do Estado quanto ao consumo e comércio de drogas é positiva? É, de certo modo, mas poderia ser bem melhor se todas as polícias trabalhassem junto. Não só a Polícia Federal, como a Civil, como a PM. Aí teria um melhor resultado, e junto com o Ministério Público, seria o ideal. Mas uma trabalhando de forma isolada não consegue chegar ao objetivo, que é alcançar a maior apreensão de drogas. Não consegue, porque trabalha isolado, mas se tivesse uma unificação de informações, a polícia seria muito mais eficaz. O senhor saberia explicar o enfraquecimento das unidades pacificadoras nas comunidades carentes do Rio de Janeiro? Ele vem enfraquecendo devido que só colocaram a polícia lá dentro das comunidades. E não é só a polícia que precisa estar na comunidade. Tem que existir educação, uma saúde, um planejamento melhor. Porque só a polícia não vai ter jeito. Tem que dar mais cultura, dar certas coisas que eles precisam, mais iluminação pública, melhorar a iluminação pública. O espaço físico melhorar também, não só a polícia entrar. Aí por isso que ela veio a demandar, não veio dar certo, porque só botar a polícia. É possível que a política de guerra às drogas adotada no país e a violência caminham juntas? Sim, com certeza. É porque a polícia tem que incursionar as favelas. Quando ele incursiona a favela, está incursionando a favela, existe o confronto, e tem pessoas de bem lá no meio, que ficam no meio da guerra. Quando existe o confronto, pode ser como o próprio bandido ser baleado, como o próprio policial ser baleado, ou um cidadão de bem que estiver passando no momento ou dentro da sua casa.
porque é o caso que acontece de balas perdidas. É por isso que acontece. E sem contar também que a droga já traz uma violência muito grande. Corrompe vários menores, pessoas que trabalham e tudo, que quando se envolve com a droga, perde emprego, ele começa a praticar certo tipo de assalto, aí isso gera, com certeza. Mas se fizer uma coisa com tratamento ideal para os viciados, para todos eles, aí tudo bem, vai caminhar, mas sempre vai haver violência, não tem como não ter violência. Qualquer tipo de intervenção contra as drogas vai ter violência, porque eles andam armados. Então, só quando eles desarmar a comunidade que vai parar a violência. Antes disso, não tem como. A legalização das drogas sob o controle do Estado seria uma solução para a redução de encarceramentos independentes? Por quê? Não vejo legalização das drogas, não vejo como um combate eficaz. Tem uma questão de você legalizar a maconha. Se você legalizando a maconha, porque para mim a maconha já não chega nem a ser uma droga, que menos causa danos ou não causa danos nenhum. Você teria um controle maior. Agora, em questão de outras drogas, tipo cocaína, sei lá, LSD, qualquer outro tipo de drogas, eu sou contra. Não acho que isso resolva, né? Você pode, de repente, até incentivar um consumo maior. Mas se fosse se você me perguntasse da legalização da maconha, eu seria favorável, porque dos males o menor. Eu acho que a maconha, por exemplo, você deveria taxar um imposto igual cigarro, entende? Igual cigarro, igual alguns outros países já fazem isso. Países onde você tem legalização da maconha, o consumo diminui. Mas, em questão de outras drogas mais pesadas, eu acho que não resolveria. O que resolveria, de repente, é você fazer um trabalho nas escolas, nos trabalhos de conscientização dos perigos das drogas. Mas legalizar drogas, assim, de um modo geral, não. Você acha que a população pode ter acesso a tratamentos para a dependência química? Como lidar com essa situação usuária do crack que está nas ruas? Bem, eu acho que a população pobre não tem tratamento digno porque a sociedade trata as drogas como algo imoral e imoral. A gente não reconhece que aquilo é necessário um tratamento e outra coisa, tem uma questão de classe também. A questão de classe o que é? Enquanto aquilo está ligado à população pobre, não tem problema. A verdade é essa, a população vira as costas para o pobre. Isso tem um efeito prático que faz com que a gente não reconheça a necessidade de tratamento e a redução dos danos em relação ao que as pessoas fazem quando estão sob efeito de uma substância que causa alucinações gravíssimas que tiram as pessoas do seu estado normal. Como a escola deve lidar com o aluno usuário de drogas? Essa guerra tem cunho social? O que classificaria uma pessoa como viciada? Olha, a escola eu acho que ela tem um papel importante na sociedade, que é propor primeiro um debate sério, um debate maduro em relação a como a sociedade tem que encarar os seus problemas. Essa é a primeira questão. Não dizer o que a pessoa tem ou não que fazer, mas propor que ela tenha a capacidade de refletir sobre a sociedade que ela vive. A guerra é uma questão social, porque quando você trata o usuário de maneira diferente, se ele é rico ou pobre, tem uma questão social aí por trás. E essa questão social, ela está aí no nosso dia a dia. Quando uma pessoa rica que usa droga é considerada uma pessoa dependente química, é uma coisa. Agora, o pobre é chamado de drogado, de cracudo, como a sociedade gosta de chamar. Não chama o cara rico de cracudo, ou seja lá o que for. Tem uma questão de classe, tem uma questão social também. Que pode ser pensado junto a uma política inovadora para preparar a sociedade e as famílias para a questão da quantidade de drogas.
Olha, eu acho que o que deve ser pensado em relação a isso é primeiro educar as pessoas e dizer os efeitos práticos que a droga pode causar na vida da pessoa. Porque assim, você vai dizer, para uma pessoa tem um efeito, para outra tem um efeito diferente. De fato, essa é uma questão que está clara, porque o ser humano é diferente, os organismos são diferentes. Agora, a população precisa ter a noção, ter a educação de saber o seguinte, você usou tal coisa, vai ter provavelmente tal efeito no seu corpo. E esse efeito, ele para uns pode ser passageiro, não gerar nada, para outros o efeito pode destruir a vida da pessoa. Então, assim, eu acho que tem que ser dito para as pessoas de forma franca, de forma honesta. Então, o que eu penso é que a sociedade tem que fazer dessa maneira. E não fingir que não existe e fazer assim, como a gente tem o costume de fazer, jogar as coisas para debaixo do tapete e deixar que a discussão um dia faça por si só, e não vai ser, né? Agora, Carolina Diniz Aguiar, formada em História na Universidade Federal Fluminense, vai falar um pouco sobre o assunto. Bom, gente, é inegável, né, que o tema sobre drogas ele seja extremamente complexo, né, é um assunto que divide opiniões, né, e baseado em algumas questões do grupo, eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do que eu penso sobre isso. E uma das questões que me chamou muita atenção foi se há uma justificativa plausível para um número mais elevado de negros e pobres no fortalecimento do tráfico e na dependência de drogas. Bom, gente, minha resposta é que sim, né. Todo o panorama histórico de escravidão que perdurou muitos anos no Brasil, né, contribuíram para a permanência da pobreza e para a segregação dessas pessoas, né, dificultando assim o acesso à educação, o acesso à cultura, né, e tantas outras alternativas sociais. Outra questão que me chamou muita atenção, e também uma questão super complexa, é se a intervenção do Estado seria positiva, né, quanto ao consumo e comércio de drogas. Bom, eu acredito que se feito de forma pacífica, se feito de forma solidária, se feito de forma humana, muito bem planejado, muito bem estruturado, sabe? Muito bem estudado. E com a intenção de combater a causa, principalmente a causa, né? O que leva essas pessoas à droga, né? O que leva essas pessoas ao tráfico. E não somente de tentar combater a consequência disso tudo, eu acho que talvez se torne um vislumbre, né, positivo, né? Talvez a gente possa vislumbrar essa intervenção como positiva, né, no futuro. Né, diante desse viés, é importante também a gente falar um pouquinho sobre a legalização das drogas, que é um assunto que eu concordo, né, já foi comprovado que em diversos países que há legalização, né, os números do tráfico, ele cai razoavelmente, né, o número de vítimas produzidas, tanto pela venda quanto pelo consumo de drogas, ele cai substancialmente, e também seria uma aprendizagem social, né, você vai aprender a lidar com as drogas, da mesma maneira que a gente lida hoje com drogas lícitas, que a gente lida com questões de álcool, quando a gente liga com questões de cigarro, né? É todo um questionamento social que é feito. E eu acho que a legalização ela é importante sim, ela é válida, a gente tem que pensar nisso. É isso, muito obrigada. Uma das medidas mais importantes a serem tratadas e discutidas é a política de acolhimento e tratamento. Existe um detalhe problemático e grave sobre essa medida. De acordo com o CFM, Conselho Federal de Medicina, a política para atender dependentes químicos é insuficiente no Brasil. A política defendida pelo governo federal não agrada a todos. Muitas famílias alegam que obrigar o dependente químico a se tratar é a única maneira de protegê-lo. Para muitos especialistas, isso não funciona. Outros defendem muitas alternativas. No fim, todos concordam que a rede existente é insuficiente para atender a demanda que, infelizmente, é crescente. Essa é a situação em que o Brasil se encontra. Estudos mostram que a política de tratamento de drogas não consegue tratar nem 1% dos usuários de drogas. Mesmo sendo uma atitude involuntária do usuário, poucos são tratados. Obrigá-los não funciona, de acordo com especialistas. Então, o poder político do Brasil deve começar a interferir já. É notório que as políticas antidrogas no Brasil são ineficientes. Isso ocorre porque não há controle da criminalidade e é um dos assuntos que mais está nas pautas políticas. Estas políticas proibitivas excluem todo tipo de drogas que são consideradas nocivas para a convivência social. As drogas são substâncias que causam alterações no indivíduo que a usa, por isso é considerada ilegal. O consumo e a produção são consideradas crimes penais que podem ser passíveis de punições dentro do sistema penal.
A ONU, que também condena o uso de drogas, só as permite se forem utilizadas para meios científicos. As guerras contra as drogas no Brasil atingem as camadas menos privilegiadas da sociedade, como pessoas da periferia e negros, fazendo com que fiquem excluídos do mercado de trabalho formal e informal. Assim, eles começam a vender drogas ilegais. Elas são apontadas como as causadoras da desordem social e ainda contribuem para o aumento da criminalidade. O governo deveria fazer campanhas de prevenção contra as drogas, mostrando os males que elas causam na vida das pessoas.